Irmão, é necessário invocar o fogo de Deus, mas é necessário antes reparar o altar. E o profeta Elias sabia disso, que ele não poderia invocar o fogo de Deus sem antes reparar o altar do Senhor que estava quebrado. O profeta Elias sabia que para ele invocar o fogo de Deus, ele tinha que reparar o altar de Deus, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E o compromisso do profeta Elias com Deus é uma coisa que me chama muita atenção, porque o compromisso do profeta Elias com Deus, ele me choca e ao mesmo tempo ele me desafia. Porque Elias foi enviado para ter uma palavra de confrontar e não de confortar. Elias, ele trazia a mensagem do Senhor para confrontar aquele que estava andando no caminho, para rever a sua situação. E Elias usa aqui dessa palavra para nos deixar claro como está o nosso altar. Será que não devemos reparar o altar de Deus que está quebrado? A mensagem de Elias geralmente era para confrontar o povo e não para confortar. Elias foi um profeta que pagou o preço por trabalhar sozinho. E Elias ali deixa claro com a gente que ele ia invocar o fogo de Deus, ali em 1 Reis, né? No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, voltando agora para a palavra ali no verso 30, diz que ele chamou todo o povo para reparar o altar de Deus que estava quebrado, porque ele sabia que ele precisava invocar o fogo de Deus para mostrar para aquele povo que Deus é Deus, mas ele sabia também que era necessário reparar o altar. E agora eu quero chamar a sua atenção para a palavra, quando diz ali no verso 31, o cuidado de Elias, o cuidado do profeta Elias para reparar o altar. Veja que ele não reparou o altar do Senhor de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Cada pedra representava uma tribo, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel terá o teu nome. Quando a Bíblia nos diz isso, queridos, entenda isso que o Senhor quer falar comigo e com você nesta hora. Elias pegou as 12 pedras ali e restaurou o altar do Senhor com cuidado. Veja o cuidado de Elias para reparar o altar do Senhor, para restaurar o altar do Senhor, para consertar o altar, lugar de sacrifício. Quando a Bíblia diz assim que Elias tomou as 12 pedras, cada um representado as tribos, eu fico imaginando o cuidado de Elias em estar ali reparando o altar, querendo fazer da melhor maneira possível, porque ele sabia que ele estava prestes a invocar uma coisa muito importante, invocar a presença de Deus, invocar o fogo de Deus, invocar a manifestação da glória de Deus. Então imagino eu diante dessa palavra o cuidado de Elias, porque ele sabia que ele estava diante de um Deus todo-poderoso, ele sabia que ele estava diante de um Deus que tudo pode, ele sabia que ele ia invocar a presença de Deus, mas Elias também sabia que ele precisava reparar o altar, mas Elias também sabia que ele precisava ter a vida no altar do Senhor, e muitas das vezes estamos invocando algo muito importante na nossa vida, estamos invocando a presença de Deus, estamos invocando o sinal de Deus, estamos invocando o milagre de Deus, as maravilhas do Senhor, a libertação do Senhor, mas muitas das vezes não estamos preocupados em reparar o altar. E eu fico olhando para essa palavra a qual o Senhor falou muito comigo ao meditar nesta mensagem, o cuidado de Elias em reparar o altar, porque ele sabia que era necessário restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. E Deus quer fazer eu e você entender, querido, que não adianta invocar fogo de Deus em altar quebrado. Precisamos ter o cuidado de restaurar o altar, de pegar a nossa vida e colocar no altar do Senhor e acertar aquilo que está errado, aquilo que já sabemos que desagrada a Deus, aquilo que já sabemos que Deus abomina, precisamos pegar e restaurar o altar que está quebrado. E Elias sabia disso. Elias sabia que era importante esse tempo de restaurar o altar, de consertar, para depois então invocar o fogo de Deus. E diz que Elias chamou todo o povo, diz a palavra. Diz que Elias chamou todo o povo. E foi ali colocando as pedras para restaurar o altar. E com as pedras ali edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ali para colocar as águas, abriu um canal ali do altar, né, da largura de 2 medidas, diz a palavra, né, e armou as lenhas, e dividiu o bezerro em pedaço, e pôs sobre a lenha. Então veja todo o preparo, veja todo o cuidado
de Elias ali para reparar o altar. E este é o cuidado que eu e você devemos ter diante de invocar o fogo de Deus. Precisamos invocar a presença de Deus, porque o fogo de Deus nos purifica, nos limpa, né? A Bíblia diz ali na 7ª carta ali em Apocalipse 3:18, se eu não me engano, capítulo 3 ali, né, na igreja de Laodiceia, onde o Senhor fala que, né, representando ali as riquezas, a igreja de Laodiceia se preocupava muito com as riquezas. E Deus fala aqui, ali no capítulo 18, ali, se eu não me engano, manda, né, comprar o ouro provado pelo fogo, né? E esse fogo representa a presença de Deus. Então precisamos invocar o fogo do Senhor, sim, na minha e na tua vida. Mas é necessário restaurar o altar. E diz que Elias, diante de tudo aquilo ali, chamou todo o povo para restaurar o altar, e Elias fez isso. Então no verso 38, ali no verso 37, diz que Elias, né, orou ao Senhor, né, depois de fazer todas essas coisas ali no finalzinho do versículo 37, né, a palavra diz, né, que Elias orou, né, orou a Deus ali, e diz que Elias, essa foi a palavra de Elias, né, que oferecendo-se a oferta de manjares ao profeta Elias, se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que Tu é Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizestes tornar o seu coração para trás. E ali no verso 38, disse assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, onde Elias havia ali abrido aquela valeta para colocar água, para ninguém imaginar que havia truque. Diz que Elias, simplesmente nessas palavras, orou ao Senhor, enquanto os profetas de Baal orou de manhã até meio-dia e nada aconteceu. Elias, nessas pequenas palavras sinceras, nessas palavras, né, de compromisso com Deus, falou: Senhor, então mostra a tua glória, que o Senhor é Deus e eu sou o teu servo, e fiz conforme tu mandastes na tua palavra. Então Elias sabia quem ele estava invocando, mas antes foi necessário restaurar o altar. E Elias, nessas simples palavras de obediência a Deus, porque Elias era um homem que estava na presença de Deus, e não bastou morar muito, e não precisou que Elias, né, se ajoelhasse, e não precisou que Elias fizesse muita coisa ali. A Bíblia diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e lambeu tudo, e consumiu tudo. Mas antes Elias havia reparado o altar. Veja que Elias não precisou de muita coisa, simplesmente obedeceu e consertou o altar de Deus que estava quebrado. Meu querido, eu quero te dizer que quando você colocar-se na presença de Deus, e quando você estiver diante de alguma situação a qual precisa ver o fogo de Deus na tua vida, e você estiver com o altar consertado, e você estiver com o altar reparado, não vai ser necessário muita coisa. Simplesmente invocará o Senhor teu Deus com as palavras a qual o Senhor vai colocar no teu coração, e o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, desde que o seu altar esteja na presença de Deus, desde que a sua vida esteja agradando a Deus. E diz ali que o profeta Elias orou ao Senhor e o fogo desceu. E ali no verso 39 diz que todo o povo viu aquela maravilha e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu quero te dizer nessa vida, aleluia, eu quero te dizer nesta hora que só o Senhor é Deus na tua vida. Não existe Baal, não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, Isaque e Jacó. Conserte a sua vida no altar do Senhor, conserte o altar do Senhor e invoque Deus na tua vida, e o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, e vai reparar, e vai lamber os holocaustos, e todo mundo ao teu redor vai ver que o Senhor é Deus na tua vida, querido. Precisamos invocar a presença de Deus, precisamos clamar a presença de Deus, precisamos reparar o nosso altar diante de Deus, e o fogo do Senhor vai nos limpar. Irmãos, fique com essa mensagem do Senhor, e saiba que o Senhor é Deus na tua vida. Nada pode parar a obra de Deus na tua vida. Não deixe o inimigo soprar, não deixe ninguém falar contra ti, porque Deus é Deus na tua vida.
Deus é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, fique na posição de reparar o altar e invoque o fogo do Senhor, e o fogo do Senhor vai descer sobre a tua vida e vai te abençoar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e peço a você que me ouve, repare o altar e peça para o fogo de Deus descer sobre a tua vida e Deus vai te abençoar, porque só o Senhor é Deus na tua vida. Fique na paz, meu querido, em nome de Jesus, e Deus te abençoe. Aleluia. Amém, Senhor Jesus.